Nós começamos o Pecuária BR de hoje falando de uma tecnologia nova que é bastante estudada e explorada no Rio Grande do Sul. Uma coleira colocada nas vacas em lactação mede os estímulos, o comportamento dos animais no campo. Confira na reportagem de Viviane Lara. Na fazenda Agropol, o melhoramento na produção leiteira é constante. Nos últimos 2 anos, os investimentos foram em infraestrutura. O confinamento ajudou a elevar a produção, mas os desafios continuavam com um plantel de 86 vacas leiteiras. Desta vez, o índice de prenhez era insatisfatório e o produtor foi em busca de tecnologia para minimizar as falhas. A gente tinha muito problema, principalmente no caso de funcionários, né? Não conseguia identificar e saber o ponto certo de disseminação, né? Como a gente não identificava, né, principalmente animais de muita alta produção, não demonstravam cio. Então, não sabendo o momento certo, ou às vezes, muitas vezes, não inseminando por falta de demonstração de cio, né? Como tinha muitos animais que não demonstravam, com esse sistema a gente começou a pegar esse cio, né? Então, automaticamente já aumentando o índice de prenhez, né? A alternativa encontrada por Charles foi através de uma coleira que realiza um monitoramento 24 horas por dia dos animais. Os resultados foram tão satisfatórios que em apenas 6 meses todo o plantel estava utilizando o sistema. No princípio, né, a gente começou com 30 coleiras, né, tanto para questão de familiarizar com o sistema, e depois, como a gente viu que o sistema funciona, a gente acabou optando para botar em todos os animais, né? As informações coletadas pela coleira são transmitidas para uma central, onde são analisadas por especialistas, e esses dados são repassados aos produtores. Em 2 a 3 momentos do dia, a gente faz um acesso remoto a essa propriedade, né, e analisa esses dados baseados nas informações que a coleira coleta, né. Essas informações vêm para cá, para a nossa central, que a gente chama de CalMed, e uma equipe técnica analisa esses dados, observando os animais que estão em cio, qual a situação daqueles animais, se eles estão com algum problema de saúde, se tem que observar ou analisar algum animal específico, e orienta os clientes via WhatsApp. Todos eles recebem essas informações via WhatsApp, e aí ele vai fazer a análise desses animais. A coleira identifica 3 níveis de comportamento: o tempo de atividade, ruminação e ócio. A equipe técnica possui um padrão de comportamento e, a partir deste padrão, os profissionais conseguem identificar alterações no animal. A vaca, ela tem um certo padrão. Então, quando ela sai desse padrão, a gente observa essa variação. Por exemplo, quando uma vaca entra num cio, ela aumenta o tempo de atividade, e por aumentar o tempo de atividade ela vai comer menos, vai ficar menos tempo se alimentando, a tendência a ruminar menos. O sistema matematicamente identifica essa variação e alerta o horário em que teve início esse cio, né? E nós orientamos o produtor a inseminar. Segundo Leonardo, um dos criadores do sistema, a coleira foi desenvolvida para atender à necessidade do produtor brasileiro. Principalmente a parte de pecuária tem uma defasagem muito grande nessa área de tecnologia. Os produtos que são comercializados, em sua grande maioria, vêm de fora do Brasil, a um preço muito caro para o produtor, e isso demora muito tempo para ele conseguir ver os benefícios desse produto, isso reverter numa maior rentabilidade para o produtor. Ou ainda são produtos que muitas vezes não são feitos para uma realidade local, para uma realidade nacional do produtor brasileiro mesmo. O suporte oferecido pela equipe do sistema otimiza o trabalho dos profissionais que atuam nas propriedades. A coleira, ela é uma informação mais qualificada. Hoje a gente trabalha com propriedades que na nossa entrega de informações, a gente entrega não só para o produtor, mas para o veterinário da fazenda, para o técnico da propriedade. A nossa intenção não é substituir o trabalho desse técnico, mas qualificar o trabalho dele. Confira agora o preço do bezerro dos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país.
A apuração desses preços já é feita pela Agência Rural Business. E eu começo pelo estado de São Paulo, onde o preço do bezerro nos últimos 30 dias teve queda de 3,85%, fechando hoje a R$ 1.250 por unidade, isso desde o dia 19 de dezembro. Sai de R$ 1.300 no dia 25 de novembro e segue em queda, portanto, fechando a R$ 1.250 por unidade no estado de São Paulo. Agora vamos saber o preço do bezerro em Minas Gerais. Em Minas, queda também para o preço do bezerro nos últimos 30 dias, uma queda de 6,78%, fechando a R$ 1.100 por unidade. Sai de R$ 1.180 no dia 25 de novembro e segue também em baixa, R$ 1.100 hoje, a unidade do bezerro no estado de Minas Gerais. Agora na Bahia. Na Bahia, o preço do bezerro teve alta de 5,88%, fechando a R$ 1.080 por unidade, isso desde o dia 20 de dezembro, sai de R$ 1.020 no dia 25 de novembro e segue em alta, portanto, R$ 1.080 por unidade, preço do bezerro no estado da Bahia. E para a gente finalizar, lá do Pará, preço do bezerro no Pará de 8 a 12 meses, estabilidade. R$ 1.000 por unidade, a maior cotação nesse período foi no dia 7 de dezembro, R$ 1.020, que permaneceu até o dia 18 de dezembro, mas teve queda a partir do dia 19, fechando hoje a R$ 1.000 o preço do bezerro no estado do Pará. Estabilidade de preço nos últimos 30 dias. Na sequência das entrevistas feitas com técnicos da MSD Saúde Animal, o assunto agora é a IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Eu conversei com o pesquisador da Embrapa Pantanal, Éricles Nogueira, que fala sobre o aumento do desempenho, o aumento da eficiência em protocolos de IATF no Brasil. Confira a entrevista. Muito bem, nós vamos saber do pesquisador da Embrapa Pantanal, Éricles Nogueira, como funciona esse projeto que está dando mais eficiência, um índice maior de prenhez nas vacas submetidas à IATF, que é a Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Como é que vocês conseguiram aumentar o índice de prenhez? Você disse que está em torno de 40% a 50% na IATF, vocês subiram um pouco esse índice. Como é que isso aconteceu? Exato. Os índices são muito variáveis e muitas vezes o produtor vai usar uma IATF e fala, mas o meu aqui deu 40% e o produtor, a empresa que me vendeu, a loja, falou que prometeu 60% ou 50%, né? E muitas vezes o produtor frustra com isso. Então a gente tentou fazer experimentos de forma prática, sem alterar muito o manejo dos lotes de IATF, sem alterar muito o custo, né? E observamos o seguinte, mesmo as vacas que são feitas no protocolo de ATF, então coloca o implante, aplica uma dose, um implante de progesterona, aplica uma dose de estradiol, fica esse implante aí por 8 ou 9 dias. Então, na retirada do implante é aplicado novamente alguns medicamentos, né, prostaglandina, o outro estradiol, ou um cipionato de estradiol, ou benzoato de estradiol, e um ECG, né, um indutor de crescimento. Então, nesse momento da retirada do implante, até o dia da inseminação, varia aí de 48 a 54 horas, né, 40 e pouquinho, nesse intervalo. E a gente observou que essas vacas, no dia da inseminação, as que apresentaram cio, medidas através daquele bastão marcador na anca do animal, que a gente coloca no dia da retirada. Então, no dia 8, vai lá e passa o bastão. E no dia 10, na hora de inseminar, avalia se essa vaca foi montada por outra, se tirou a tinta. Aquelas que tiraram bastante a tinta, nós percebemos um índice de prenhez de 60%. Né? E aquelas que tiraram a tinta intermediária, que foram montadas um pouquinho, ficaram com a prenhez aí por volta de 50%. E aquelas que não tiraram a tinta, ou seja, não foram montadas, não apresentaram cio, tiveram uma prenhez abaixo de 40%. Né? Então, dentro do lote, a gente observou vacas com mais cio, mais prenhez. Agora, na técnica da IATF, não precisa observar o cio. Vocês fizeram essa observação de cio para melhorar os trabalhos, para melhorar a pesquisa. Exatamente. Já fizemos até outros trabalhos observando o cio daquela forma tradicional. Rufião, marcando a vaca, né? Mas eu acredito que é um trabalho que não precisa ser feito. E aí lançamos mão do bastão, que é uma técnica simples, utilizada muito em gado leiteiro, em outros
pesquisadores já recomendam isso, né? Mas a gente tentou dar uma nota, então a nota 1, 2 e 3, naquelas vacas, distribuir esse 60% de índice de prenhez, a nota maior. Exato, nota 3. E a de 40%, exatamente, a nota menor. Exatamente. Como é que vocês elevaram, o que vocês fizeram para elevar o índice dessas vacas de 40%, o índice de prenhez, que devem fazer parte da média do Brasil, como você disse? Com certeza, com certeza. É importante ressaltar o seguinte, Zaidan, no Pantanal os índices foram mais baixos de prenhez em relação ao Planalto. Então aqui no Planalto, tivemos várias fazendas avaliadas aqui, nós tivemos taxas de prenhez melhores, uma média de 55%, contra 45% de Pantanal. Então no Pantanal já temos um... Desculpa. Pode falar, pode falar. No Pantanal já tivemos um índice de prenhez menor, até pela condição de calor, de distância de propriedade, qualidade nutricional de pastagem. Eu queria explicar que esse Planalto e Pantanal se refere a Mato Grosso do Sul, que tem essas duas partes, o Pantanal baixo e o Planalto, que são as demais regiões do estado. Exato, e o Mato Grosso também, né? Não vamos esquecer Mato Grosso também, que é outro centro de cria também. Sim, né? Exato. Então, Zaidan, a partir dessa observação, que as vacas que observaram cio tiveram melhores prenhezes, nós tentamos uma estratégia para aumentar a prenhez daquelas que não demonstraram, né? Vários trabalhos já mostraram que o GNRH, no caso a gente usou um produto aí que participou de parceiro nosso, a MSD, né? O GNRH da MSD, a gente usou o Fetargil para fazer essa aplicação na hora da inseminação. É um hormônio? É um hormônio, chama hormônio liberador de gonadotrofinas. Então ele induz a ovulação daquele folículo que está pronto para ser ovulado. Geralmente as vacas que dão menos cio têm um folículo menor, né? Então tem menos pressão de cio, de estro, né? E aí a gente aplicou esse Fetargil apenas nas vacas 1 e 2, então com nada de cio ou pouco cio. Né? Por que não aplicamos nas tinta 3, nas de muito cio? Porque já outros trabalhos demonstraram que nelas o Fetargil, o GNRH não faz efeito, porque ela já está pronta para ovular. Né? Então aplicando nas tintas 1 e 2 esse Fetargil, nós conseguimos um aumento de prenhez nessas vacas, que subiram aí para 50 e pouquinhos %. Se equipararam as vacas de melhor índice de prenhez. Se equipararam, não chegaram nos 60, mas subiram em relação àqueles menos de 40%. Né? Então, tivemos um aumento de prenhez e pela avaliação econômica que nós fizemos, esse hormônio aplicado aí nesses lotes, tinta 1 e 2, pouco cio ou nada de cio, 1 a 2% de aumento de prenhez já paga a utilização do medicamento. Dr. Éricles Nogueira, pesquisador da Embrapa Pantanal, falando sobre um protocolo que auxilia, que aumenta a eficiência dos protocolos de IATF no Pantanal. Muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Muito obrigado, Irã. E no próximo bloco você acompanha os preços do boi magro nos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país. E tem também o balanço de 2016 do Vitrine do Boi, uma ferramenta nova que foi lançada este ano aqui pelo Canal do Boi e que fechou 2016 com resultados positivos. Os detalhes daqui a pouco, nós já voltamos. No começo era só um leilão, guiado na vontade pela paixão. Mesmo com ventos contrários, nada derruba um sonho visionário. Ei, ei. E o Brasil viu acontecer. Do recinto, o boi foi pra TV, correndo os 4 cantos da nação, recinto, gado e agora o caminhão. E assim foi o nascimento do Canal do Boi. E assim foi o nascimento do Canal do Boi.
pro canal e o novo vi chegar. Conexão BR entra no ar. Os canais que formam o nosso SBA. E comemorar mais um ano com SBA. E prosperar mais um ano com SBA. E comemorar mais um ano com SBA. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com. Clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Não perca este grande evento. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Voltamos com a previsão do tempo para o centro-sul do país. Há um alerta de chuva forte sobre o Rio Grande do Sul. Olá, Nadiara Pereira. Olá, boa noite a todos que nos assistem. Nesses últimos dias, a irregularidade das chuvas e as altas temperaturas têm provocado declínio da umidade no solo no Rio Grande do Sul. Isso tem afetado as pastagens, especialmente da região da Campanha. Em boa parte do centro-sul gaúcho, o índice de umidade no solo está abaixo dos 20%. No entanto, essa situação deve mudar nos próximos dias. A expectativa é de retorno da chuva e com forte intensidade por conta da chegada de uma frente fria. Estão previstos volumes de mais de 70 milímetros em boa parte do Rio Grande do Sul, o que deve recuperar as condições das pastagens sobre a região da Campanha. Em boa parte de Santa Catarina e do Paraná deve chover pelo menos 50 milímetros, o que também deixa as boas condições de umidade no solo. Já sobre boa parte do sudeste e do centro-oeste, apesar da previsão de chuva, é uma chuva mais irregular. O volume de água até pode chegar a 30 milímetros, mas de forma muito pontual. Especialmente na região de Pecuária, aqui do norte mineiro, não tem previsão de chuva significativa neste período. Então a tendência é que a umidade no solo caia nessa área por conta do tempo mais seco e das altas temperaturas. Ao longo da próxima semana, a chuva continua mais abrangente sobre o sul do Brasil, partes de São Paulo e sul de Minas Gerais. Nessas áreas deve chover pelo menos 30 milímetros em 5 dias. É uma chuva que mantém o solo mais úmido. Já em boa parte do centro-oeste e o norte mineiro, a chuva será bem mais isolada e com baixo acumulado. Nestas áreas teremos maiores períodos de tempo seco e altas temperaturas, por isso a tendência é de declínio da umidade no solo no decorrer da próxima semana. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O Totalmix é totalmente diferente. Ele bate muito bem batido, passa no coxo, não sobra nada. É uma beleza. Então essa a gente tinha que bater num batedor separado, colocar no saco, passar em cima do trato, para depois ir para o coxo. E como isso sobrava muita comida, que não misturava bem, né? Então com o Totalmix a gente aumentou em torno de 10% de aproveitamento com a ração, né? E agora você acompanha o preço do boi magro dos últimos 30 dias em algumas praças de produção do país. A apuração desses preços é feita também pela Agência Rural Business. Eu começo pelo estado de São Paulo. Preço do boi magro em queda nos últimos 30 dias, queda de 3,65%, fechando a R$ 1.850 por unidade. Isso desde o dia 14 de dezembro, sai do dia 25 de novembro, 1920, e segue em queda até a data de hoje, R$ 1.850 por unidade, boi magro no estado de São Paulo. Agora vamos saber como fica o boi magro em Minas Gerais.
Em Minas, estabilidade fechando hoje a R$ 1.750 por unidade. A maior cotação nesse período de 30 dias foi no dia 14 de dezembro, onde a unidade era cotada a R$ 1.800, boi magro em Minas Gerais, portanto, 30 dias, preços estáveis. Agora, na Bahia. O preço do boi magro na Bahia teve alta de 1,19%, fechando a R$ 1.700 por unidade. Sai de R$ 1.680 no dia 25 de novembro e fecha R$ 1.700 por unidade, boi magro no estado da Bahia. Agora, para a gente finalizar, vamos até o Pará. Pará, a estabilidade também no preço, R$ 1.650 por unidade. Veja que sai com essa mesma cotação no dia 25 de novembro. Tem uma leve alta no dia 7 de dezembro, 1.670, até o dia 18 de dezembro, mas cai 1.650, mas nos últimos 30 dias, preço estável para o boi magro no estado do Pará. As estratégias para combater o carrapato são o tema da entrevista que Walter Puga Júnior fez com o gerente técnico da MSD Saúde Animal, o Emerson Botelho. Vamos acompanhar. Emerson, você já esteve conosco falando sobre problemas de verminoses, de carrapatos, mas no caso do carrapato, qual é a estratégia? Como montar esse controle? Nós temos já muitas armas para lidar com o controle do carrapato? Walter, isso é um ponto importante que a gente tem que ressaltar. Existem várias formas de controlar o carrapato e nós temos que pensar em todas elas. Nós não podemos buscar a simplicidade. O carrapato é um inimigo muito importante, muito complexo, e então a gente tem que entender toda a questão de manejo da propriedade, raça, tipo de pastagem, e aí associar as diferentes formas que nós temos de utilizar o produto carrapaticida, né? Eu até trouxe uma imagem que eu tento ilustrar um pouco mais. Então a gente tem produtos que são injetáveis, nós temos que é a foto da esquerda no alto, na foto da direita produtos purons, né? Embaixo o banheiro de imersão, que é muito característico no Rio Grande do Sul, à esquerda embaixo a câmara atomizadora ou pulverizadora e no centro um método que é muito comum também, que é o de pulverização, mas aqui já no método mais elaborado, que é um cuidado maior de pulverizar. Então, tem formas diferentes. Normalmente, o produtor escolhe uma para utilizar, mas a gente tem que lembrar que a gente tem várias formas, cada uma delas com seus benefícios, com suas dificuldades, e nós temos que buscar aliar todo esse conceito da estratégia e qual é o melhor produto para combater o carrapato. Utilizar diferentes formas, de tempo em tempo mudar, contribui? Sim. A gente tem que lembrar, por exemplo, um dos métodos que eu coloquei lá é o injetável. Hoje, a grande maioria dos produtos injetáveis, na própria bula do produto, ele vem como um auxiliar no controle do carrapato. Por que isso? Ele já não consegue um índice de morte do carrapato aí de 95%, 99%, que é o que a gente busca mínimo para ter uma alta eficácia. Então, é um produto que eu posso utilizar, mas eu tenho que lembrar, ele sozinho ele não é suficiente para o controle em determinadas situações. Então, ele é um auxiliar. Então, eu tenho que usar um injetável com puron. Em várias situações, eu vou ter que usar uma pulverização com puron. Então, eu tenho que ir moldando e adequando esse combate aos produtos que eu tenho disponível e ao manejo que eu tenho na propriedade. Resumindo, não há uma solução pronta, uma única receita de bolo? Não tem. É preciso, vamos dizer, conjugar algumas medidas? Tem que conjugar. É fato que é muito comum entre os produtores, né? Alguém está utilizando um produto e comenta com o vizinho e fala, tal produto é bom. Muitas das vezes isso vai funcionar, mas, de novo, ele simplesmente levar o produto e não pensar no controle do carrapato no contexto como um todo e utilizar somente o produto no combate, ele provavelmente, em um curto espaço de tempo, ele vai ter problema com o carrapato. Então, a gente tem que pensar em entrar em momentos adequados do controle do carrapato, onde a gente não tem infestação muito alta, né? E entrar com formas diferentes de aplicação e a gente buscar um melhor controle. Carrapato causa muito prejuízo, vamos lembrar, mais de 3 milhões e 200 milhões de reais para a pecuária brasileira, segundo as últimas pesquisas. É um controle indispensável em países como o nosso, país tropical. Isso. E aí, só uma outra imagem para a gente mostrar a importância dessa questão do controle, da questão tropical. Quando a gente fala de utilização, por exemplo, de produtos de pulverização, nós temos que ter o cuidado de pulverizar esse animal muito bem. Se você for olhar aqui, ó, as fotos de cima,
dá uma imagem de que o animal não tem carrapato, mas na hora que você vai olhar no detalhe, olha a quantidade de carrapato que tem, por exemplo, embaixo do brinco, identificador do animal, na base da cauda do animal, ou próximo do úbero. Então, são pontos que, se eu estou trabalhando, por exemplo, um produto de pulverização, vem a importância de eu ter um animal contido, fazer animal por animal e pulverizar ele da forma correta, de baixo para cima, de trás para frente, em todos os cantinhos, porque o produto tem que entrar em contato com o carrapato. Não adianta fazer superficialmente, rapidamente. Se eu faço superficialmente, esse produto simplesmente só molha o animal, mas não molha o carrapato, aquela quantidade de carrapato que ficou naquelas imagens ali, por exemplo, são suficientes para se multiplicar e começar a gerar um problema. O produtor ia ter a sensação de que o produto não funcionou. E aí também, por exemplo, produtos por-ons. Tem que ter muito claro que existem produtos por-ons de contato e produto por-ons sistêmico. O que é isso? O de contato, ele simplesmente se espalha pela pele do animal. E ele leva um certo tempo para ir em partes mais baixas, que é onde a gente tem uma infestação de carrapato. Então, locais que eu tenho infestação alta, eu devo evitar esse tipo de produto, porque ele demora a chegar lá. Já produtos por-on sistêmico, eu posso utilizar tranquilamente, porque esse produto por-on sistêmico, ele é absorvido pelo animal, ele passa pela corrente sanguínea e entra em contato novamente com o carrapato. Então, ele rapidamente chega a toda a população de carrapato e eu consigo um controle de forma mais eficaz. Sempre com o conselho de um veterinário que vai orientar melhor sistema, o melhor método para cada caso, é isso? Com certeza, Pulga. Esse é um outro ponto que nós temos que voltar a sentar com o produtor e a discutir. É muito comum um veterinário chegar com o produtor para falar de reprodução, de evolução genética, de nutrição, e a gente acaba esquecendo ou renegando o controle parasitário para um segundo momento. E esse é um ponto muito importante, porque se eu não tenho esse controle do carrapato adequado, todo o investimento que eu estou fazendo em nutrição, em genética, em reprodução, eu posso acabar não tendo o resultado esperado, né? Porque esse parasita está me tirando, está me freando esse ganho que eu estava calculando e pensando. Então, sim, temos que voltar a sentar e lembrar e pensar e buscar um controle mais eficiente do carrapato. Bom, você acaba de ouvir Emerson Botelho, médico veterinário, gerente de produtos da MSD Saúde Animal, há muitos anos no mercado. Fica dado um recado aí, né? Atenção com o carrapato, é isso, Emerson? Muita atenção. E, principalmente, não é atenção só de ver o animal com carrapato e buscar o produto para tratar. Vamos pensar no controle parasitário. O que tenho que fazer para diminuir a infestação de carrapato na propriedade e ter um ganho constante e dentro do que foi pensado e calculado para essa propriedade. Bom, agradeço mais uma vez o Emerson Botelho aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. E no próximo bloco você acompanha uma análise sobre o caminho para a ocupação sustentável no Cerrado. E tem também o balanço de 2016 do Vitrine do Boi. Nós já voltamos. Quando você planta, refloresta nossas matas. Quando você refloresta, preserva nossas nascentes. Quando você preserva, cuida dos nossos rios. Quando você cuida, garante água para milhares de famílias. O programa Reflorestar ajuda você a fazer a sua parte. Preservar as nascentes é plantar água. Governo do Estado. Não perca este grande evento. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 6 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Para você saber se sua picape é uma picape de verdade, só tem um jeito. Joga na terra, depois joga na lama, joga na estrada e terra de novo. Joga na areia, água e mais água. Coloca no mato, na pedra, na ponte, estrada de novo. Se ela aguentar tudo isso, pode ter certeza que é uma picape de verdade. Nova S10 Advantage com motor de 206 cavalos, nota máxima em economia e o melhor da tecnologia a partir de R$ 89.990. Venha fazer um test drive. Atenção produtor. Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução.
Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa indica. Estou voltando aqui com o João Pedro. Tudo bem, João? Tudo bem, Zé? Foi bem de Natal? Oh, tranquilo. Tudo Choveu. Choveu? Bom, fica uma temperatura agradável, foi muito bom. E como é que estão os bezerros lá em São Gabriel do Oeste? Eu estou apanhando um pouco lá, problema de gestão, mas a gente vai botar a casa em ordem novamente. Tem esse problema que faz parte do dia a dia da pecuária. É, isso aí. O nosso tema hoje aqui com o João Pedro são os caminhos para a produção agropecuária no Cerrado. Muito do Cerrado já foi explorado pelo homem, são as chamadas terras antropizadas. Aquelas já exploradas, abertas pelo homem. Muitas dessas áreas estão em degradação ou degradadas nas pastagens. E há um caminho, há alternativas para a produção agropecuária e a gente vai falar desse assunto. Quais são as principais regiões do Cerrado hoje mais disponíveis para a agricultura e pecuária, João? Zé, você falar o Cerrado, você fala em 200 milhões de hectares. 200 milhões de hectares de solos normalmente pobres, ácidos, porém profundos, chove, topografia plana, tudo ajuda no processo. Ou seja, há possibilidade de se transformar essas terras, hoje de baixa produtividade, em terras produtivas. É tão importante isso que você voltar 40 anos atrás na história da agropecuária brasileira, o Cerrado tinha participação muito modesta. Hoje, só o estado de Mato Grosso, a previsão é colher 55 milhões de toneladas de grãos, 30 de soja e 25 de milho. Ou seja, só um estado é responsável por colher 25% da produção agrícola do Brasil. De soja é metade, praticamente? Não, 30 não, dá menos, dá uns 32%. 55% no total. Total, de soja e milho. Então, ele tornou-se extremamente importante. O maior rebanho de gado de corte está ali, né? Mato Grosso é o primeiro já, Mato Grosso do Sul é o terceiro, quarto, e Goiás crescendo. Ou seja, tornou-se um grande polo de produção. Então, nós temos alguns slides que seria importante colocar na tela. Vamos ver. Para a gente mostrar. Então, você olha, você tem solos de média e alta aptidão. Você olha hoje nesse material, você vê algumas coisas importantes. Primeiro, a logística. Quanto mais para o norte você for, Tocantins, aquela região do Maranhão, Piauí, você tem a facilidade de um transporte, uma ferrovia eficiente que chega ao melhor porto do Brasil, que é o porto de Itaqui. Como esses grãos são voltados muito para a exportação, isso passa a ser um fator importante. Essa região do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ela sofreu com o El Niño. O El Niño foi um fator, um freio de arrumação. E por ser áreas novas de exploração recente, o solo não tem ainda matéria orgânica, não está bem corrigido, a quebra foi muito significativa. Esperamos que esse ano as condições são melhores em termos de clima, em função do La Niña, ao contrário do El Niño, lá está chovendo mais. O único risco agora é na colheita. Mas você olha, então, você tem um potencial muito grande. Eu acho que tem por estado também, dá para jogar, a próxima tela é por estado, né, Zé? Vamos ver por estado. Então. Bom, aí você vê os 3 estados que têm maior potencial de produção de áreas que já mexidas pelo homem, normalmente pastagens de baixa produtividade, que poderiam ser incorporadas na produção. Mato Grosso do Sul, quando você pega a região leste do Mato Grosso do Sul, que é uma região de pecuária de cria, o que aconteceu? Muitas áreas transformaram-se em áreas de plantio de eucalipto. Nós temos quase 1 milhão de hectares de eucalipto plantado na região leste do estado de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, você está incorporando ano após ano a agricultura, entrando com soja, algumas regiões soja, depois milho, algumas regiões soja e pastagem até a próxima lavoura de soja. Goiás com 26%, Mato Grosso tem um potencial de áreas de pastagem que deverão ser transformadas em grãos ou pelo menos em integração agricultura e pecuária, e Minas Gerais. 10% do total, então, seria Matopiba. Esse é um ponto um pouco questionável, fala-se 10%, que foi um trabalho feito pela Agroícone, e que o pessoal da região do Matopiba, especialmente o pessoal da Bahia, fala que o número na Bahia seria muito maior do que foi apresentado pelos trabalhos.
Mas é uma questão de avaliação, uma questão de parâmetros na avaliação, da definição de áreas com maior ou menor potencial. A grande questão dessas regiões é que você tem a infraestrutura, normalmente as melhores áreas já foram ocupadas. Então daqui para frente você apanha no aspecto de muitas vezes as próprias empresas que vão para lá, na maior parte são grandes empresas, que são obrigados a fazer estrada, até fazer ponte para poder escoar a sua produção e levar os insumos para o plantio. Esse é um fator que complica. Alguns estados da região estão havendo alguns problemas fundiários, especialmente, eu acho que no Maranhão, alguma coisa no Piauí, questionamentos fundiários, isso atrapalha, isso cria uma insegurança jurídica a respeito disso. Agora, quando se chega já em Goiás, Mato Grosso do Sul, esses problemas já são um pouco mais a menos. Porém, existe ainda problema. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, se construiu um asfalto chamado MS-040, que vai de Campo Grande até a divisa com São Paulo, que ela fica no meio entre a BR-262 e a 267, que vai até Bataguaçu. Com uma estrada dessa, você abriu um potencial de 3, 4 milhões de hectares a ser aproveitados. Então, quando o Brasil fala que o Brasil tem um estoque de terra que pode ser incorporado a curto prazo, é verdade. Não tem país do mundo que tem isso. O americano tem algumas áreas que ficaram em reserva, mas são áreas pequenas, não tem um grande volume. Nós temos mais de 26 milhões de hectares no Cerrado brasileiro que poderão ser incorporados a curto prazo. Não são áreas que vão precisar de desmatamento, porque já foram desmatadas, já foram transformadas em pastagem e que podem ser incorporadas. Você pode, corrigindo calcário, com gesso agrícola, com fósforo, você consegue fazer com que essas áreas possam produzir a curto prazo. Esse ano, o aumento não foi tão expressivo em soja, fala-se em 500 mil hectares no Brasil. Por quê? Porque você não tinha uma perspectiva de preço muito bom para 2017, em função da safra americana, em função da própria... Precisa saber como o produtor saiu da safra 15, 16 também. As regiões que estavam mais crescendo, que era a região do Mato Piba, sofreu muito. Mato Grosso sofreu, especialmente a área leste de Mato Grosso, divisa com Goiás, aquela região de Tocantins, aquela região ali mais próxima, ele sofreu. O ano não foi bom. Então, eram regiões que estavam vindo com um crescimento muito grande, muito acelerado, deu uma puxada de mão. Mas isso é uma questão temporária. Ao momento que o mercado der uma outra reagida, o mundo inteiro depende do Brasil, fala com tudo que é prognóstico, tudo que é cenário que é feito no mundo, fala, daqui 10 anos vai ter que aumentar a produção agrícola em 20%, 25%. O Brasil tem 40% da responsabilidade de aumentar. Essa é a área, com certeza. A área tem. A área tem solo, tem gente boa. Falta governo. Deus não pode botar todos os ovos na mesma cesta. Você vai saber escolher nossos futuros governantes aí. Legal. Obrigado, João. Bom trabalho, Adão. Obrigado. Renata. Renata já vai estar com a gente já. Ou então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o intervalo comercial, é isso, Fábio? É isso? Não? Então vamos para a Renata. Bom, agora vamos saber como fica o preço do milho no mercado físico e também no mercado futuro. Vamos direto à Bolsa de São Paulo, mas antes, Rafaela Fávaro, boa noite para você. Cotação do dólar semana passada, quedas seguidas, na sexta-feira abaixo de 13,30 e hoje, Rafa, como fecha a cotação da moeda americana? Boa noite para você. Boa noite, Renata, boa noite a todos. Olha, Renata, na última semana o preço do dólar teve uma queda bem acentuada diante do real, ficou abaixo de R$ 3,30 por conta de uma entrada de capital estrangeiro que nem era esperada para essa semana, essas vésperas de Natal. Hoje foi um dia de mercado bem esvaziado, poucos negócios, isso porque a Bolsa dos Estados Unidos não funcionou, a maioria das bolsas da Europa não funcionou e também praticamente todas da Ásia não tiveram operação hoje, apenas Bolsa do Japão, da
da China e da Coreia do Sul, lá na Ásia, é que tiveram operação nesta segunda-feira. Com isso, pouquíssimos negócios, o dólar acabou tendo um ajuste em relação à queda da semana passada. Foram 5 quedas consecutivas. Hoje, muitos fundos de investimento fizeram seus ajustes e aí o dólar voltou a subir. Mas a alta foi leve. Ele continua abaixo de R$ 3,30. Dólar comercial cotado hoje a R$ 3,27 mais 60 e uma leve alta de 0,18%. Bom, o dólar acabou seguindo a mesma tendência aqui no Brasil do que de outros países emergentes e que também são ligados à exportação e teve essa valorização. Agora vamos aos preços do milho. Você acompanha como ficaram as cotações do milho apuradas pelo CPEA nos últimos dias. Após a queda registrada na última sexta-feira, uma leve recuperação hoje, mas preços ainda em baixa em relação a uma semana atrás. Milho na região de Campinas a R$ 38,82 a saca de 60 quilos, continua com uma alta de mais de 6% no acumulado do mês. Agora, no mercado futuro, hoje foi um dia sem uma direção definida para os contratos negociados aqui na BMF Bovespa, principalmente por conta da ausência do mercado de Chicago, que não acabou balizando o mercado brasileiro. Contrato de janeiro a R$ 38,08 a saca, sobe 0,13%. Já o contrato de março, estável em R$ 35,70 a saca de 60 quilos. Para maio, R$ 34,30 a saca, alta de 0,23%. E para setembro de 2017, R$ 31,80 a saca de 60 quilos, aí uma queda mais acentuada de 0,93%. Bom, e como o Zaidan e o João agora falavam há pouco sobre essa questão de escoamento de safra, uma gestão mesmo da propriedade, nós temos alguns dados do estado do Espírito Santo que acabam chamando a atenção. O governo do estado iniciou neste ano a operação de compra de milho através do transporte ferroviário. A Associação de Suinocultores do Estado Capixaba acabou comprando milho que veio do estado do Mato Grosso e chegou a partir do segundo semestre agora de 2016 lá no Espírito Santo. Foram entregues já cerca de 60 mil toneladas vindas de 2 empresas. Isso aconteceu entre julho e dezembro e essa carga foi entregue no porto de Tubarão e também no porto de Capuaba. O frete, através do setor ferroviário, é que tem sido muito atrativo para essa associação dos suinocultores do Espírito Santo. O custo do frete ferroviário é em torno de R$ 80 por tonelada, enquanto o frete rodoviário é de R$ 160 por tonelada, ou seja, é o dobro se transportar por caminhão ao invés de se transportar por trem. E isso tem sido muito atrativo para os produtores de suíno do estado do Espírito Santo, principalmente no ano de preços muito elevados do milho, que acabaram elevando também os custos de produção. Agora você acompanha as cotações do milho em várias praças pesquisadas aqui do Brasil. Cotações do milho. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. As quedas pontuais em algumas praças no mercado do boi gordo afastaram os compradores. Além disso, o fim do ano tem pouca negociação, pouca movimentação no mercado. Vamos conferir uma análise do mercado da Scott Consultoria com a analista Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Hoje eu vim falar sobre o que aconteceu na quarta semana de dezembro em relação ao mercado de reposição. O mercado de reposição está andando de lado. Na média de todas as categorias de machos anelorados e estados pesquisados pela Scott Consultoria, os preços ficaram praticamente estáveis na última semana,
com queda de 0,2%. A proximidade com o final do ano e também as quedas pontuais que aconteceram em relação ao mercado do boi gordo fizeram com que os compradores se afastassem. Então, as negociações ocorreram de forma lenta. Entretanto, a baixa oferta de animais de reposição limita as quedas. Entre os estados pesquisados pela Scott Consultoria, o destaque da semana foi Goiás, com queda de 2,2% para o boi magro e de 2% para o garrote. Em curto prazo, a gente acredita que o mercado continue com lentidão devido às festas de final de ano. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Daqui a pouco nós temos números do mercado de reposição. Acompanhamos a análise da Scott Consultoria. Estou aqui com o Jacques Alexandre, que é diretor da Vitrine Leilões, que em 2016, numa parceria com o SBA, lançou o Vitrine do Boi, uma modalidade diferente de vendas de animais pela televisão, que acabou fechando o ano com um resultado muito acima das expectativas que já eram muito boas quando foi criado o Vitrine do Boi. Tudo bem, Jacques? Tudo bom, Zaidan. Boa tarde a todos que estão acompanhando. O que nós podemos destacar destes 6 primeiros meses, né? Na verdade, não foi o ano de Vitrine, foram poucos meses. Né? Foi em junho e julho que deu início. Nós tivemos o primeiro evento com o Nelore 3R, foi um evento bom, nós tivemos praticamente 80% de liquidez. Nesse primeiro evento, por ser o primeiro, a gente achou até que foi um bom resultado. E vieram outros vitrines, outras parcerias que a gente fez durante o ano, também positivas, tanto para o projeto como para o que a gente estava esperando. Que bacana. Como é que é essa forma de comercialização? Por que você acha que deu tão certo no primeiro ano do Vitrine? Nós tivemos algumas experiências e tivemos um novo formato que agora tem o Vitrine dentro da propriedade, dentro da fazenda. Mas ele acaba dando um conforto para o pecuarista, tanto para o vendedor como para o comprador, porque ele está comprando no preço fixo, não tem disputa, então é uma maneira tranquila e calma, ou seja, ele pode averiguar o animal, ver se é o animal que ele está gostando, fazer a confirmação da sua compra, sem haver a disputa do lance do leilão. Então, isso eu acho que trouxe um benefício. E para o comprador, para o vendedor também, diminuindo o número de parcelas, vindo para 14 parcelas, em vez de 26, 30, ou já estavam até em 36 parcelas. Legal. Ô, Jacques, só uma pergunta, Zaidan. Claro, Renata. Jacques, boa noite para você. Jacques, eu queria saber, esse novo prazo, 14, você falou em prazo, 14 parcelas, foi bem aceito pelo pecuarista com esse novo formato? Foi até importante você tocar nesse assunto, porque a gente queria encurtar esse prazo, que a gente imaginava que já estava muito longo para quem está vendendo e também para quem está comprando. Para quem está comprando um reprodutor, um animal para servir a campo, ele não precisa 36 meses para pagar. Fechando o ciclo de um ano, ele terminando de fazer esse pagamento, o ano que vem ele está tranquilo para comprar novamente. E isso foi muito bem aceito. Pelo contrário, aumentou o número de clientes vindo para o pagamento à vista, querendo o desconto para pagar à vista, tendo a modalidade de 14 vezes. Legal. Nós temos imagens de alguns dos lotes que foram apresentados no Vitrine. Esse aí é o Cindy. Esse foi o último que a gente fez, teve lá na fazenda Tabaju, do Adaldio Castilho. São os animais comercializados que a gente comercializou lá agora em dezembro. E como é que foi o resultado? Muito excelente, aí foi 100% de liquidez, nós vendemos todos os animais, tanto no Vitrine, que foram 5 dias, como no evento também, no leilão que foi feito no dia 7 de dezembro, alcançando os preços que ele tinha como objetivo, a liquidez e o mais importante, que foram 29 novos criadores que não eram da lista de compradores ou de possíveis compradores do Adaldio, que a gente levou com o SBA na raça e 12 estados diferentes. Que bacana. Mas nós tivemos também
Olha, isso é o que é? Esse também New York, que foi Nelore, né? New York ele tem aqui na gravação mostrou, ele também está iniciando um plantel de Cindy, mas a gente fez um Nelore com ele também, com 100% dos reprodutores que botaram à venda, foi feito. Esse também foi feito na Fazenda, foi o primeiro na Fazenda, foi esse, depois foi o do Adáudio. Nós temos o Cenepol também, tem imagens até do Brandamundo. Nós tivemos de raça não zebuína, teve o Cenepol, que a gente fez do Brandamundo, teve o Cenepol da Sam, que foi feito um vitrine também aqui na exposição, aqui dentro da Crisul, que merece aí uma homenagem nossa, porque nos ajudou muito. Junto com o vitrine do Cenepol, nós fizemos o leilão Brandamundo de touros também, que teve um resultado fantástico, que é o que está na tela, são esses touros que esse foi feito no leilão. E o vitrine do Cenepol da Sam, com mais 2 criadores, também foi feito dentro do Parque de Exposições e também alcançando a liquidez total. Uma maneira boa de comercializar, Zandra. Legal. Nós vimos o Almir Sater, que é o cantor e compositor, violeiro. Ele é um dos proprietários dessa marca, né? O Brandamundo. O Brandamundo que fez com a gente... Eles fizeram um leilão. O vitrine foi feito pelo Cenepol da Sam, com mais 2 convidados. E o Brandamundo fez o leilão. Ele já tinha feito uma experiência do vitrine, que foi na Expo Grande do ano passado. Que antes da gente inaugurar o vitrine, a gente fez uma experiência lá com venda, preço fixo, e dali para frente que começou, né, na verdade. Então agora, depois que a gente instituiu como um programa mesmo o vitrine do boi, a gente não fez com o Brandamundo, a gente fez o leilão. O leilão, né? Jacques, outra pergunta que eu queria fazer. A gente sabe dos benefícios aí do vitrine do boi, mas como que surgiu essa ideia? Houve alguma necessidade de mercado? Na verdade, foi uma maneira, assim, de inovar, fazer uma venda diferenciada, de poder levar, quando é dentro da fazenda, uma tranquilidade muito grande para quem está vendendo, porque não tira o animal do seu local, não estressa, não tem despesa com frete, com caminhão, com um evento, com leilão. Isso já é uma maneira que ajuda muito o criador. E para o comprador também se sente bem estar comprando de dentro da casa, vamos dizer assim, do produtor, né? Que ele está assistindo ali, ele está ao vivo, está vendo os animais sendo mostrados. Então eu acho que essa inovação ajudou por uma grande parte para o sucesso do evento. E a força da união com o SBA, pelo Canal do Boi, para trazer muitos novos criadores para as raças, né? Isso aí é uma coisa que a gente está levando, que a gente consegue agregar, se fizer um trabalho bem feito, uma divulgação anterior, ir lá, filmar os lotes, filmar a fazenda como a gente faz anteriormente, você consegue um resultado muito grande para a fazenda, que é atrair novos clientes, novos criadores, não somente aqueles que eles já têm. Quais foram os principais pontos de sucesso do vitrine em 2016? Eu acho que a aceitação do comprador, muito grande, que era uma dúvida, não dúvida de se ia ter liquidez ou não, mas formato de pagamento, preço fixo, e a gente teve, ao longo dos vitrines, se for puxar do primeiro ao último, mais de 80% de liquidez durante o vitrine. Acho que esse é um ponto muito positivo. Você trazer as parcelas para 14 vezes para o vendedor é excelente, é muito bom, porque torna uma atividade um pouco melhor. Às vezes a pessoa tem um tremendo gasto para chegar até um touro, para vender um touro, e depois tem que vender em 36 parcelas. Isso é complicado, né? E é um animal, é difícil. Acho que quanto mais você encurtar, melhor. E vindo para 14, teve um percentual muito grande de gente optando pelo desconto para o pagamento à vista. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito boa. E fazer um contato direto entre o vendedor, com o produtor, com o comprador, né? Acho que isso é o mais importante, do produto estarem os dois unidos ali. O produtor que quer comprar, o que está vendendo, ele está vendo ali, o próprio cliente vem falar do seu animal, vem explicar como é a melhor maneira de usar esse animal, que foi o que aconteceu nos vitrines todos, tanto aqui da Crisul como nas fazendas. Aqui nós tivemos o vitrine da Água Tirada, por exemplo. Eles não tinham feito... Seu Artemio Olegário. Então, para nós foi muito bom ter uma chancela da Água Tirada deles acreditarem e fazer o vitrine. E nós tivemos uma liquidez grande, e ele veio falar
sobre os animais, de como devia usar, e isso é muito bom. Tem criador que está assistindo, que chama a pessoa, nós tivemos isso no Adaldio muito presente, não, coloca o seu Adaldio para me explicar como que eu uso esse touro. Então, eu tinha que chamar o Adaldio para o Adaldio explicar para o criador que estava lá em casa. É uma oportunidade do dono dos animais conversar Exatamente. com o público. Sem a pressão da leilão, que tem que dar o lance, não que não tenha que existir. O leilão vai sempre continuar, tem que ter, existem eventos pontuais que já são históricos, não vão deixar de existir. Mas o vitrine, dá isso que você falou, uma tranquilidade, a pessoa conversa, não, eu quero esse animal, mas como que eu uso, como que eu não uso, como que é melhor. Isso teve muito nos vitrines, sabe? Isso aí foi uma coisa muito boa. Qual foi o critério? Você que escolheu os criatórios, eles te procuraram, como é que você seleciona os animais que vão para essa vitrine? Olha, Zaidana, nós criamos um modelo onde assim que o criador ele mostra o interesse em fazer a vitrine, primeiro é necessário que uma equipe técnica vá até a fazenda para averiguar os animais, que eles precisam ter uma condição favorável para ir à venda no vitrine. Então, o primeiro passo é esse. Depois disso já feito, ou seja, e uma equipe técnica, seja especialista em zebu, ou seja especialista em animais que não seja zebu, aí nós vamos sentar... Inclusive você teve um Brangus, né? Tivemos um Brangus. Que tem o sangue do Brangus. Exatamente. Nós tivemos também do Brangus aqui no Parque de Exposição. Então, tem que fazer uma avaliação lá dos animais na fazenda e, a partir daí, de uma equipe, de uma assessoria que vai estar junto, vai dizer para o vendedor, olha, qual é a oportunidade, se já está no momento, se não está. Esse é o critério. Nós temos imagens do Brangus também, se puder colocar para a gente. Jacques, Renata, se você tiver pergunta, aí o Brangus de Mato Grosso do Sul, não é, Jacques? Isso, da MSX. 2017, o que já tem planejado? Bom, como é que vocês estão se estruturando para o ano que vem? Todos os criadores que fizeram em 2016 já confirmaram 2017. Porém, num formato um pouco maior, com mais animais, né? Então, assim, todos que nós tivemos em 2016, nós vamos ter em 2017. E alguns novos que foram criados aí, que a gente vai estar apresentando durante o início do ano, novas parcerias que foram feitas para a vitrine, tanto no Nelore, como na raça que não é zebu. E também dentro da feira nós vamos ter, acredito que está 99% fechado, vão ser 2 vitrines dentro da Expo Grande, com 2 raças diferentes. Então, assim, eu acredito que vai ser um ano muito positivo, tanto para o vitrine, para essa parceria com a SBA, e a gente vai ter, eu acredito que mais de um vitrine por mês a partir de março. Que bacana. E, Jacques, outra pergunta que eu quero fazer. No começo do Vitrine do Boi, foi dentro do Parque Laucídio Coelho, depois foi para as propriedades, algumas fazendas, a comercialização. Como que vai ser para 2017? Nós temos a parceria efetiva com a Crisul. Essa é a nossa parceria com o presidente Jonathan Barbosa, que nos deu total apoio, vem nos dando esse apoio. Então, a gente continua levando o selo da Crisul, seja quando vai na fazenda fazer de lá. Esse ano, 2017, algumas fazendas têm uma condição de poder fazer o vitrine, que é dentro da fazenda, né? Porque vai a equipe, vai o caminhão de transmissão, fica uma semana. Então, tem que ter essa estrutura básica. Aquelas que não têm ou que não querem, vão fazer a opção de virem para o Parque de Exposição, Laucídio Coelho, aonde a gente faz o vitrine e é aí o local de fazer o vitrine quando não é na fazenda. Você mencionou a Expo Grande, que é a Exposição Internacional Agropecuária de Campo Grande. O SBA já firmou um compromisso com a diretoria da Crisul para entrar, vamos falar no popular, entrar de cabeça na realização, na programação, na cobertura e transmissão dos eventos da Expo Grande 2017, que será realizada de 30 de março a 9 de abril no Parque Laucídio Coelho, aqui na capital sul-mato-grossense. Vocês estão preparando 2 vitrines do boi. Quais são as raças? Então, é o Nelore, que vai ter, e muito provavelmente o Cindy vai estar aqui durante a exposição. O Nelore já está certo, desde o ano passado já tinha feito a parceria com a Ribalta. E o Celso Gaiotto
nós vamos fazer um de Nelore deles. E o Sind... Celso Gaioto, que é o presidente da Nelore, exatamente, vai fazer a ribalta com ele como convidado. E o Sind está para vir um grupo de criadores, juntando com os criadores daqui, que também querem fazer uma semana durante a exposição, até para demonstrar a raça. Essa raça vem crescendo muito, acredito que vai ser uma grande raça para cruzamento aí nesse ano de 2017, o Sind. Que virá pela primeira vez na Expo Grande. Eu não me recordo de ter havido. Também não. Eu acho que será a primeira vez. O Jonathan fez uma parceria e a gente está buscando aí o grupo daqui do Mato Grosso do Sul, mas também o pessoal de fora que quer vir também, porque estão apostando muito na raça aí para 2017. Jacques, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Parabéns pelo sucesso. Obrigado, Zainão. É um sucesso nosso. A gente tem que dividir com todo mundo da equipe do SBA também. Muito obrigado. Obrigado. Renata. No próximo bloco, você acompanha a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição, boi magro, garrote e também bezerro. E uma análise no mercado do boi gordo. Nós já voltamos. Vem aí uma excelente oportunidade para seu negócio. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Oferta de animais de corte para cria, recria e engorda. Leilão virtual de corte Leilosat. 13 de janeiro, sexta, às 8h30 da noite. Realização Leilosat. Transmissão Canal do Boi. Natal. Tempo de sorrir e cantar. O clima é todo especial. Uma atmosfera de amor toma conta dos corações, despertando os sentimentos mais nobres. Que o espírito de Natal se torne presente em cada dia do ano, pois todo dia é dia de celebrar a vida, de agradecer pelas dádivas recebidas e esperar com fé aquelas que ainda virão. Aproveite este Natal para estar perto de quem você ama, em algum lugar onde você se sinta completo, feliz, realizado. Boas festas, com amor, paz e prosperidade. São os votos do Grupo Matsuda. Matsuda, sempre junto com você. O Brasil tem a melhor pecuária comercial do mundo. Somos líderes em exportação de proteína animal e em tecnologia reprodutiva e sanidade. Já fazemos muito, mas ainda podemos melhorar. A Champion Saúde Animal desenvolve há 60 anos tecnologias acessíveis ao pecuarista para melhorar a sanidade do rebanho. Champion, a aliada da pecuária brasileira. Quem usa, recomenda. Atenção, produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Ruminar é a solução. Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto e pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar, quem usa indica. Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Nós voltamos com o mercado de preços da pecuária de corte. Recentemente, nós acompanhamos altas para a carne de suíno, para o suíno pago, preço pago ao produtor, e quedas seguidas no preço do frango. Vamos saber como é que ficou o fechamento do mercado hoje. Deve ter tido poucos negócios, né? Estamos entre o feriado de Natal e de Ano Novo. Vamos voltar à Bolsa com a Rafaela. Como é que ficaram os preços hoje, Rafa?
Olha, Zaidan, realmente uma segunda-feira de poucos negócios para todos os mercados agrícolas, não só o mercado de grãos, porque teve a ausência da Bolsa de Chicago e de Nova York hoje, que foi feriado lá, mas também no mercado de carnes. Há uma pouca movimentação, já que os estoques foram abastecidos na última semana para o varejo de carne suína, de frango, bovina. Então, essa semana realmente será de pouquíssimos negócios e provavelmente de poucas oscilações nos preços. Começamos com o preço do suíno vivo, que, como já era esperado, teve uma queda. Nos últimos dias, o preço do suíno teve uma elevação, chegou até R$ 3,76 por quilo lá em Santa Catarina, uma alta de mais de 7% no acumulado deste mês de dezembro, porque havia essa expectativa de aumento no consumo da carne suína agora nas festas de final de ano. O preço agora chegou a R$ 3,73 por quilo. Havia essa expectativa de uma queda agora nesta segunda-feira, passado o Natal, já que agora a expectativa é de que esse consumo de carne suína diminua nas próximas semanas. Vamos agora aos preços do frango congelado aqui no estado de São Paulo, que segue essa tendência de baixa que vem desde meados de dezembro. O que tem acontecido com o mercado do frango é que a concorrência com outras carnes, outras proteínas, agora nesse final do ano, tem diminuído muito o consumo aqui no Brasil e o preço tem operado em forte queda. Hoje o frango congelado ficou cotado a R$ 4,07 por quilo aqui no estado de São Paulo, o menor preço dos últimos 10 dias apurados pelo CPEA. Vamos agora ao número do bezerro. Os preços ficaram negociados no estado de Mato Grosso do Sul com uma leve alta em relação à última sexta-feira, mas ainda não recupera os preços de uma semana atrás. Bezerro hoje lá em Mato Grosso do Sul a R$ 1.256,84 por cabeça. Apesar dessa queda que foi registrada na sexta-feira e agora com essa pouca elevação, no acumulado do mês, o preço do bezerro ainda se apresenta positivo. Agora, preços do boi gordo que na semana passada passou de R$ 149,00 arroba, caiu para R$ 148,77 arroba na sexta-feira, mas hoje já apresentou uma nova recuperação. Segundo o indicador CPEA aqui no estado de São Paulo, boi gordo valendo R$ 149,80 a arroba. E agora o mercado futuro do boi gordo, que foi um dia de poucos negócios mesmo, como nós já falamos. O contrato de dezembro ficou em R$ 149,13 arroba, queda de 0,31%. Para janeiro do ano que vem, R$ 149,31 arroba, e a queda foi de 0,13%. Já o contrato de fevereiro teve uma queda bem menor, de 0,09%, sendo negociado a R$ 147,00 arroba. Contrato de outubro de 2017 não teve negociações aqui na Bolsa, mas o preço está em torno de R$ 150,02 arroba. Agora, Zaidan, eu gostaria de trazer um destaque sobre o mercado de leite. O Rabobank lançou o seu último relatório de 2016 em relação ao mercado de leite. Segundo os analistas, nesses últimos 6 meses de 2016, ou seja, de agosto até agora, o preço do leite no mercado mundial subiu 45%. Isso aconteceu porque a oferta diminuiu bastante. Segundo o Rabobank, a oferta de leite nas principais regiões produtoras do mundo todo diminuiu cerca de 2.600.000 toneladas somente neste segundo semestre do ano. Como resultado, portanto, nós tivemos essa alta expressiva nos preços pagos ao produtor. Conforme o banco mostrou, a produção de leite no continente europeu caiu consideravelmente. Na Nova Zelândia, que é um importante produtor de leite mundial, no pico da safra houve uma queda de 6% na produção em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui na América do Sul, a produção do Brasil começa a dar sinais de melhora, mas como nós mostramos aqui ao longo do ano, houve um período de preços bem elevados. O Rabobank aponta ainda que na Argentina a situação é pior. Os custos de produção dispararam, enchentes ao longo de 2016 também acabaram prejudicando a produção de leite e, segundo o Rabobank, na Argentina, muitos produtores acabaram abandonando a profissão, abandonando a atividade em 2016. Com isso, de janeiro a junho, a produção na Argentina já havia caído 10% e a expectativa é que haja uma queda ainda maior nesses últimos 6 meses por lá. Com pouca oferta no mundo todo, aí está
explicação para esse aumento de 45% no preço pago ao produtor. Ainda segundo esse relatório do Rabobank, a única situação mais favorável dos principais produtores de leite no mundo está nos Estados Unidos. Os pecuaristas norte-americanos têm registrado margens melhores e têm comercializado mais leite. Só no terceiro trimestre, ou seja, de agosto até outubro, houve um aumento de 19% nas exportações de leite dos Estados Unidos para o mundo todo. Bom, Zaidan, agora eu gostaria de trazer alguns destaques sobre os casos de gripe aviária que têm sido registrados entre a Ásia e a Europa. Isso é muito preocupante lá nessa região, mas pode de alguma maneira até beneficiar os produtores aqui do Brasil. O governo da Índia emitiu um alerta por causa de reportes da gripe aviária. As autoridades se preparam para o sacrifício de aves na área infectada. Foram restringidos os transportes de qualquer material relacionado a aves, ovos, carcaça, esterco e até maquinário agrícola dessa área contaminada para outras regiões do Brasil. Agora, notícias do Irã. Mais de 1.000 aves selvagens foram encontradas mortas em áreas pantanosas lá do Irã. O Irã afirmou também que 63 mil frangos, mais 800 mil ovos fertilizados foram sacrificados em apenas uma fazenda. Segundo o governo iraniano, 725 mil aves foram destruídas desde janeiro, quando aconteceu o primeiro caso de gripe aviária no país. Temos notícias também sobre a Grécia, que acabou reportando à Organização Mundial da Saúde Animal o primeiro caso de gripe aviária. A Grécia informou que um vírus altamente contagioso da gripe aviária foi encontrado em uma ave selvagem e esse alerta foi feito hoje, segunda-feira, para a OIE. E por fim, notícias da Coreia do Sul. A Coreia do Sul mobilizou hoje forças armadas para desempenhar um papel ativo no abate de aves para tentar conter esse avanço da gripe aviária no país. Segundo a Coreia do Sul, nas últimas 24 horas, 1.600.000 aves foram abatidas. No total, o total de aves abatidas na Coreia do Sul deve chegar a 26 milhões, isso desde o dia 18 de novembro, que foi quando aconteceu o primeiro caso por lá. Zaidan, bom, encerro por aqui essa minha participação, volto com vocês em Campo Grande. Tá certo, muito obrigado, Rafaela. Boa noite para você e até amanhã. Renata. Bom, e como já mencionamos, baixa movimentação no mercado do boi gordo e essa diminuição de negócios mantém os preços mais firmes. Acompanhe agora a análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo. Olá, hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nesta segunda-feira, 26 de dezembro de 2016, a última segunda-feira do ano. Bom, o mercado do boi gordo ele está andando de lado. Com a saída de alguns pecuaristas devido às festas de fim de ano, a gente observa uma baixa movimentação. Isso faz com que os preços fiquem praticamente estáveis na maioria dos estados pesquisados pela Scott Consultoria. Em São Paulo, o arroba do animal terminado ficou estável e está cotado em R$ 149. A gente espera que, após as festas de fim de ano, ocorra uma maior movimentação no mercado. No mercado atacadista de carne com osso, o boi casado de animais castrados ficou estável e está cotado em R$ 10,01 o quilo. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, Isabela, muito obrigado. Agora a cotação de preços do boi gordo nesta segunda-feira. Vamos começar com os números da Scott Consultoria para uma boiada comum. Vamos começar pelo sul. Teve uma alteração em Santa Catarina, Renata? Isso, no Paraná, 150, preço estável. Em Santa Catarina, R$ 2,00 a menos por arroba na comparação com a última sexta. A arroba ficou em 154 e o quilo no Rio Grande do Sul se mantém estável, R$ 4,85 no Oeste e R$ 4,90 em Pelotas. Região Norte, alteração em Tocantins. Acre, 124, Redenção no Pará, 126, Marabá, 124, Paragominas, 126, Sudeste de Rondônia, 126 também. Sul do Tocantins, 134, no Norte do Tocantins, fecha hoje a R$ 129, uma alta de R$ 1,00. No Nordeste, alta no Maranhão, alta de R$ 1,00, a arroba ficou em 129.
Nas demais regiões, preços estáveis nesta segunda-feira. Região Centro-Oeste, alteração apenas em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Fechando hoje a 138, em Campo Grande, alta de R$ 2,00. Goiânia, sul de Goiás e Goiânia, preços estáveis, 140 a 141. Dourados, 135, Três Lagoas, 134. Na região Sudeste, queda de R$ 1,00 por arroba em Minas Gerais. Mas antes, os preços das praças ou da Praça de Mato Grosso. Cuiabá, Norte, Sudeste e Sudoeste com preços estáveis nesta segunda-feira. Agora sim, o Sudeste, Minas Gerais, teve uma alteração, R$ 1,00 de queda por arroba, que ficou no sul do estado em R$ 143,00. Nas demais regiões, Renata, tudo os igual, preços, né, Zaidão? Ficaram iguais aos de sexta-feira. Tá certo. Agora, Rural Business, Os números da Rural Business para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. Vamos começar com o Sul. Nenhuma praça teve alteração, segundo a Rural Business, nesta segunda-feira. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com preços estáveis também hoje. Bom, agora a região Norte também sem nenhuma alteração. Na região Norte, Pará 131, Tocantins 139, Rondônia R$ 129,00. Nordeste também sem alterações, Bahia 163, Maranhão R$ 135,00. Agora a região Centro-Oeste também sem alteração, Goiás 147, Mato Grosso do Sul 141, Sul do Mato Grosso R$ 138,00. Vamos para a próxima região, Sudeste também não houve alteração de preço, São Paulo se mantém com 157, Minas 154 e Rio R$ 155,00. Tá certo, vamos embora, Zaidão? Bom, Pecuária BR fica por aqui. Para você uma ótima noite, um ótimo início de semana e até amanhã. Até amanhã. Vem aí o Renato Lapenta e o SBA Gourmet. Tchau, tchau. Até amanhã. Meus amigos, SBA Gourmet de volta aqui do Empório Toscana. Vou conversar com o meu amigo Almir. Vamos novamente falar agora dos ingredientes das cervejas. Conforme tem essa imensa variedade de cervejas, variam os ingredientes. É uma tendência, inclusive, com a nascente Escola Nacional de Cervejas, recebe influência de tudo quanto é lado, também está sendo influenciada por diversos ingredientes. É isso, né, Almir? É isso, sempre um prazer estar aqui, Renato. Maravilha, maravilha. Vamos conversar dos ingredientes, vamos passar para o pessoal aí as excentricidades e as coisas que o pessoal usa na produção de cerveja. Não, vamos sim. Bom, interessante você tocar nesse assunto, Renato, da nascente escola brasileira, o jeito brasileiro de fazer cerveja. A gente ainda não tem o jeito brasileiro mesmo de fazer cerveja. A gente ainda não influencia o resto do mundo a fazer cerveja. Muito mais somos influenciados. Muito mais somos influenciados. Mas a gente começou a usar ingredientes tipicamente brasileiros
para fazer as nossas cervejas. Então, as micro cervejarias brasileiras começou a usar, por exemplo, frutas que você só consegue encontrar no Brasil. Então, recentemente a gente teve um lançamento de uma cerveja com uvaia, que é uma fruta do Cerrado, uma fruta amarela do Cerrado, que tem um toque cítrico, um toque tânico super interessante. A gente tem cervejas com rapadura, por exemplo. A gente tem cervejas com castanha do Pará. Então, são ingredientes que a gente consegue encontrar no Brasil, que é super interessante, que talvez lá na frente a gente começa a influenciar o resto. A ser uma escola pro resto do mundo. Resto Eu acho interessante porque você acaba tendo ingredientes como mandioca, café, uma série de ingredientes extremamente aromáticos e presentes no resto do nosso dia a dia, na alimentação e tal, que é impensável de estar numa bebida, mas estão na bebida e compõem a bebida muito bem, né? É importante falar que, primeira coisa, a cerveja ela é uma receita. Então pensa numa receita que você coloca os ingredientes para dar o gosto e o aroma que você deseja. Vamos falar um pouquinho, inclusive, você já tocando no assunto da receita, Almir, dos ingredientes base, dos quais não se sai nunca, que a gente sempre tem que estar com eles na composição da cerveja para que ela aconteça. Então, por exemplo, água, malte, lúpulo e levedura. O malte e a água, lógico, é a base da cerveja. Então, como que você faz uma cerveja? Primeiro você cozinha o malte, e aí cada cervejeiro vai ter a sua receita, vai cozinhar o malte em determinadas temperaturas para extrair as cadeias de açúcares necessários para você depois fermentar. Então pense que você vai fermentar, transformar o açúcar do malte em álcool. Então esse é o processo básico. E o malte, na verdade, é o processo que acontece quando os grãos, na verdade, na maioria dos casos cevada, em alguns casos pode ser trigo também, é quando o grão inicia o processo de germinação, ele se torna um malte, é isso? Na verdade, você interrompe o processo de germinação. Antes do grão germinar, você interrompe esse processo. Então você maltou o grão. Eu costumo dar o exemplo de germinação, que parece uma coisa complicada. Lá na experiência das aulas de ciência, na 8ª série, na 7ª série, talvez na 5ª, não lembro direito, que a gente pegava um feijãozinho, colocava dentro de uma caixinha e esperava ele brotar com um algodãozinho molhado e tal. Então na hora que o grão germinou, antes dele brotar, na verdade, você interrompe. Fazendo isso, você maltou o grão. Isso permite que o grão tenha cadeias de açúcares essenciais para você conseguir fermentar. Basicamente é isso. Então você cozinha o malte para extrair esses açúcares. Depois você ferve essa água que você extraiu com esses açúcares. Na fervura você tempera a cerveja. E na hora que aí que entram os ingredientes. Geralmente é aí que entram os ingredientes. Aí você coloca lúpulo, você coloca as frutas, você coloca especiarias e tudo mais. Mel. De acordo com a receita do cervejeiro. Aonde você quer, no produto final que o cervejeiro criou, idealizou, enfim. Ele está criando ali, desenvolvendo a sua obra-prima, vamos dizer assim. Exatamente. E o lúpulo, Almir, ele entra na história para trazer o amargor. Aí, às vezes, a gente vê cervejas que tem 2, 3, 5, vários lúpulos. Esse amargor se soma ou ele só se complementa? Como que funciona a relação do lúpulo nessa história toda com o amargor? É interessante falar que, na verdade, o lúpulo ele não traz só amargor. Ele vai temperar a sua cerveja. O malte ele é doce, né? Então, quando você acaba de cozinhar, o malte extrai aquela água, é uma água doce até. Então, você precisa de amargor para equilibrar a sua cerveja, senão vai ficar um negócio parecendo um xarope, por exemplo. O lúpulo, então, ele serve para dar amargor, mas ele também tempera, ele vai dar sabor e vai dar aroma. Se a gente pegar lúpulos, por exemplo, de características americanas, vai dar toques cítricos, lembrando, por exemplo, maracujá. Se pegar lúpulos ingleses, vai dar toques florais, resinosos. Então, de acordo com a sua receita, você vai temperar a cerveja. Mas, na verdade, a planta é uma só.
Ou não? Existem várias? Assim, dentro da mesma família tem variedades? São vários tipos de lúpulo diferentes, mas tudo dentro da mesma família, né? É uma planta da família trepadeira e você usa, na verdade, a lupalina, que é o que dá dentro da flor do lúpulo. É a lupalina que dá as propriedades de amargor e de aroma que a gente deseja numa cerveja. E falando nisso industrializadamente, até para o cervejeiro artesanal, esse lúpulo já vem processado, já vem todo penetizado, né? Sim, sim. Não usa ele na forma natural? Assim, depende. Por exemplo, no Brasil a gente não tem plantação de lúpulo, então é muito mais difícil você usar a flor in natura para fazer cerveja. Mas se você pega, por exemplo, regiões que tem, Estados Unidos, própria Inglaterra, Europa como um todo... Devido ao clima, provavelmente. Devido ao clima, é comum você usar o lúpulo em flor, que é melhor. Você tem um ingrediente mais fresco, né? Então você dá características de aroma e sabores mais frescos para a cerveja. Como tudo, entrou um ingrediente novo, dá uma riqueza no sabor aí diferente. E falando dessa variedade tão grande aí de ingredientes dentro do Brasil, que parece que a gente está indo por um caminho de usar cada vez mais ingredientes, também existe alguma regionalização já ou ainda não? Por exemplo... Todo mundo está usando de tudo, alguém de alguma região já usa mais específico frutos daquela região. Como que funciona essa relação? A gente ainda está fazendo tudo meio junto e misturado. É interessante, por exemplo, a gente tem... o nascimento, né, de uma tendência, de um mercado, de um caminho. É interessante você comentar isso, Renato, porque assim... O Brasil ainda está fazendo de tudo e um pouco. Então a gente vai por exemplo, para a região da Amazônia, no Pará, por exemplo, a gente tem uma cervejaria lá que usa só ingredientes da Amazônia. Então quando a gente desce para cá, para a região sudeste, a gente vai ter cervejaria que usa ingredientes do Brasil inteiro. Então a gente está meio que misturado. Eu acho que de pouquinho a gente vai começar a ganhar caras regionais assim para as nossas cervejas. Acredito que seja aí uma tendência de padronização, de nascimento de uma indústria, de um mercado que vai acabar atingindo identidade própria, mas por enquanto ele está experimentando de tudo um pouco e até acho que para ver o que funciona, qual é o paladar e a aceitação do próprio povo brasileiro. Faz parte, como é uma escola que está nascendo ou que vai nascer, faz parte essa experimentação. É isso então, Almir, é uma bebida que chega com tanta força agora, essas novas artesanais aí.